Olá, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, obrigada pela excelente explanação. Eu vou trazer... Eu tenho 46 segundos, é isso? Não, porque eu sou pontual, assim, falar se eu tenho 46 segundos eu falo, gente. Oi, boa noite, muito obrigada, gente. Tá tudo bem. Pode colocar aqui o tempo que eu vou cumprir rigorosamente, porque eu sei que já depois de 2 dias a gente já está... bastante cansado, mas vamos lá. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a minha querida amiga Paula, que está dirigindo aqui a Sator, que está organizando, pelo convite. Agradecer a organização toda pela proposta e e parabenizar, porque eu acho que é um tema super relevante e importante da gente poder conversar. Eu, talvez, sabendo um pouco de quem é o público do encontro, talvez eu seja uma pessoa que está num outro polo, E a Paula fez essa provocação exatamente porque eu acho que esse também é uma conversa importante da gente trazer públicos diferentes para fazer essa conversa. Eu sou psicóloga, eu trabalho, uma das minhas vertentes é ser gerente do Instituto Avon. Quem conhece o Instituto Avon? Só para eu saber, levanta a mão. Olha, 5 pessoas, muito bem. Quem conhece a Avon? Ufa! Mas isso é normal. Um dia, o ano que vem, quando eu voltar aqui, vai ser melhor, porque vocês já vão saber o que o Instituto faz. Uma das atuações do Instituto o Instituto, na verdade, ele foi criado para pensar as principais causas que impedem o empoderamento das mulheres. A Avon é uma empresa de 132 anos, ela existe antes de existir o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente já vinha pensando essa questão de como é que a gente pensa a emancipação das mulheres, muito antes disso ser um tema internacional. E o que a gente descobriu é que ninguém empodera ninguém. As pessoas se empoderam. O nosso papel é dar as ferramentas certas para que as pessoas possam se empoderar. E quando a gente começou a fazer esse olhar e pensar o que era o empoderamento das mulheres, tem 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar é a questão econômica. A autonomia econômica, o quanto é importante as mulheres, essa entrada das mulheres no mundo do trabalho, essa questão econômica, ela é fundamental e ela continua sendo fundamental e continuará sendo. Um segundo pilar tem a ver com a saúde. E o que a gente percebe é que hoje, na questão da saúde, o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. Então, o Instituto Avon tem uma frente de atuação no enfrentamento ao câncer. E uma terceira frente, que é a frente que eu lidero, responde a seguinte pergunta: mulheres, qual é a sua principal preocupação quando você sai de casa? A violência. Então, por conta disso, a gente tem uma série de projetos e iniciativas voltadas para o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Quando eu fui convidada para estar aqui, o que me chamou a atenção nesse painel, a doutora Gabriela Mansur depois vai trazer a complementariedade do que você trouxe, Yuri, que é pensar como é que a justiça responde a essas questões. Eu fiquei pensando sobre o outro lado, que é como é que a gente entende a segurança pública como um direito universal. E para a gente entender isso, é muito importante pensar que a segurança, ela é uma necessidade universal. Nós, seres humanos, temos necessidades. Todos nós, que são as necessidades básicas. Segurança é uma delas. Só que a forma de cada um e cada uma de nós entender a segurança é diferente. Então, por exemplo, para eu me sentir segura num lugar, eu preciso saber com quem eu estou falando. Quem são as pessoas que estão aqui, o que elas fazem, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me aproximar. Isso me dá segurança para eu entender como funciona. Uma outra pessoa pode achar que segurança é colocar 5 trincos na porta e ficar do lado de dentro, porque é assim que ela se sente segura. A minha necessidade é a mesma que a do outro. A questão é que a forma com que a gente se sente segura é muito diferente. Para a gente entender, então, como um direito universal, a gente precisa entender que cada um e cada ser humano vai responder à segurança de um jeito. E isso é muito importante para 2 coisas. Primeiro, para a gente entender que quando a gente fala sobre segurança pública, a gente não está falando de polícia, que para quem está do outro lado é muito importante, e eu que trabalho com violência contra as mulheres mais ainda, então o problema da violência contra as mulheres é um problema de saúde
também. É um problema de saúde emocional, de saúde física, e que a gente precisa considerar, e muitas vezes a gente pensa em violência como aquele olho roxo, que é o que a gente consegue ver, então isso é um problema. E também para entender que a resolução desse problema, como ele é um direito universal, não vem de um lugar só. A gente precisa de uma rede de colaboração. Muito bem. No começo desse ano, o Instituto, então, como é que a gente atua, tá? O Instituto ele tem 4 grandes frentes de trabalho. Uma delas é a frente de pesquisa e de construção de conhecimento. Todo ano a gente faz uma grande pesquisa sobre violência. O ano passado, a pesquisa que a gente fez foi as vozes nas redes. O que a internet, se a internet ajuda ou atrapalha o enfrentamento da violência contra as mulheres? E a gente percebeu que ela ajuda e atrapalha. Então, acho que todas essas questões que você trouxe, elas mostram os complicadores de novas formas de violência que a gente tem vivido e que a gente ainda não sabe responder devidamente a isso. Por outro lado, as redes têm sido as principais responsáveis por apoiar as mulheres que, no anonimato, buscam esse fortalecimento. E esse ano, a gente foi estudar como conversar com quem pensa muito diferente de você. Ninguém aqui tem esse problema, tenho certeza, né? Todo mundo aqui trabalha com, né? Ninguém saiu do grupo de WhatsApp, ninguém deixou de ir na casa fulano porque votou em X ou votou em Y, ninguém tem esses debates, não faz parte, né, gente? E o que a gente começou a perceber? Que a gente, isso não é novo, mas o ano passado, esse processo de polarização, ele se estreitou de uma determinada forma que a gente não consegue conversar com pessoas quando alguns temas aparecem. E aí a gente foi estudar para entender o que fazia, o que dificultava, o que aproximava as pessoas de conversar com as pessoas diferentes. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? A gente percebeu que tem 5 grandes motivos. O primeiro é que a gente tem muita dificuldade do radicalismo do outro. O segundo motivo é a agressividade do outro. O terceiro é a falta de bons argumentos do outro. E o quarto é a minha falta de paciência com o outro. Aí você fala assim, mas e você? Não, eu sou ótima. O problema é que a outra é sempre assim. E a gente percebeu que só 8% dos brasileiros se coloca como parte do problema. Isso quer dizer o quê? A gente tem 3 clusters de brasileiros hoje. O que a gente chama de construtores e construtoras de pontes, são aquelas pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem pensa diferente, que são 15% das pessoas. 50% dos brasileiros estão em termos, às vezes sim, às vezes não, por conta daqueles argumentos. E 35% das pessoas não querem e não vão conversar com quem pensa diferente, que é o que a gente chama de entre muros. E essas pessoas, elas não estão num lugar específico, porque aí as pessoas começam assim, não, porque se eu sou mulher, eu já sei, são os homens. Não, se eu sou homem, já sei, são as mulheres. Não, se eu sou progressista, não, são os conservadores. Não, se eu sou conservadora, são os progressistas. Enfim, o que eu quero dizer? Não existe esse grupo. Conservadores e progressistas, homens e mulheres, estão querendo conversar com a sua própria bolha. Qual que é o dificultador disso? Quando a gente fala sobre pensar a segurança pública como um direito universal, eu preciso entender que o direito universal, ele só pode ser compreendido quando eu realmente consigo entender o que é direito para o outro. Eu não estou falando do direito jurídico. E a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer isso. E uma das coisas que para a gente é muito importante, então assim, uma das frentes do Instituto é a questão do conhecimento, uma segunda frente que a gente trabalha é a frente o que a gente chama de articulação. O nosso papel é fazer parcerias com os governos, com as instituições. Então, a gente tem parceria com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Justiça, com as polícias. E eu estava conversando com o Rony, contando um pouco dessa nossa atuação dentro das polícias, né? Como é que a gente faz esse trabalho, tanto um trabalho de fortalecimento, quanto um trabalho de formação, quanto no dia 11, quem for de São Paulo, no dia 11 de dezembro, depois, se vocês quiserem, eu posso dar mais informações sobre isso, a gente tem um prêmio com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reconhece as boas práticas dos policiais e do sistema de justiça para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Por quê? Porque a gente entende que, quando a gente conta boas histórias, a gente dá a possibilidade de outras boas histórias acontecerem. A relação das polícias com a sociedade civil ela é uma relação de muito enfrentamento.
E o que a gente precisa construir é uma relação onde a gente entenda que está todo mundo com o mesmo objetivo, que é construir um país mais seguro para as pessoas. E essa compreensão, ela só vem quando a gente consegue compreender esses dois universos. E muitas vezes o que a gente percebe é que existe uma dificuldade dos dois lados de compreender como que a gente conversa com quem está do outro lado, quem é o diferente. Quando vem essa conversa com a polícia, né, então essa questão de quanto a polícia é violenta, as grandes conversas que a gente faz é o seguinte: bom, mas a gente chama a polícia quando? Quando a gente quer tomar um café? A gente só chama a polícia quando tudo deu errado. E aí a gente quer que a polícia resolva tudo que deu errado para ela resolver aquilo que não deu certo antes. Então, a gente imputa na polícia uma responsabilidade que não é dela. Então, tem uma questão aí que é a gente entender que lugares a gente ocupa. E a gente só consegue fazer isso quando a gente realmente se coloca nessa possibilidade de conversar com quem pensa diferente. Eu tenho sido assim, praticamente muito convocada literalmente, para fazer essas conversas difíceis, né? E o que eu tenho visto de mais valioso nessa discussão é que a gente consegue crescer quando a gente para de achar que a gente está certo e começa a construir aquilo que é comum para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? O ano passado, uma outra área que eu atuo fora do Instituto eu sou professora em Direitos Humanos. Eu tenho uma trajetória em Direitos Humanos, eu tenho um nome africano, né? Mafuane Odara, meu nome. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade africana, então colocaram nomes africanos nos filhos. Mas, para além disso, aos 2 anos, todo mundo sai de país em guerra, eu fui morar num país em guerra, porque os meus pais sempre acharam que era nosso dever ajudar nos processos de descolonização do continente africano. Então, minha mãe foi para uma missão da ONU, meu pai foi pelo governo, e a gente passou 4 anos em Angola ajudando a reconstruir o país. Muito bem. Então, a minha vida, ela é pautada por direitos humanos. Meu pai trabalhou 16 anos no Ministério da Justiça, na diretoria de direitos humanos. Então, eu vivo direitos humanos literalmente desde que eu nasci. A minha missão no mundo é reduzir desigualdades, eu sei disso, né? E nesse caminho, uma das coisas que eu percebi é que quanto importante é falar sobre direitos humanos numa perspectiva não de um tema importante, mas sim de um jeito de olhar para o mundo. Quando acontecem os processos de pré-eleitorais, eu sou convidada a dar aulas de direitos humanos para candidatos. E o ano passado eu fiz isso muitas vezes, com candidatos da extrema esquerda e da extrema direita na mesma sala, para falar sobre um tema que é bastante controverso, que é direitos humanos. E quando eu comecei essa minha jornada, o ano passado, uma das coisas que eu percebi foi que eu entrava na sala com a expectativa de pensar o que eu ia falar que ia convencer a parte que não entendia direitos humanos do jeito que eu entendia. E aí, obviamente, isso não tinha como dar certo. Isso começou a mudar quando eu comecei a entender que o que eu precisava fazer era ajudar as pessoas a construírem consensos. Por exemplo, podemos concordar que o que a gente quer é que nem mulheres, nem homens, nem brancos, nem negros sofram discriminação? Ok. Podemos concordar que na sociedade brasileira, mulheres, homens, brancos, negros, pessoas andantes, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, têm necessidades diferentes? Muito bem, podemos concordar. Se a gente consegue concordar com isso, a gente consegue pensar que as construções das políticas que a gente for fazer, ou das ações que a gente for tomar, elas têm que partir de lugares diferentes. Porque se elas partirem do mesmo lugar, a chance delas darem certo é muito pequena. E aí eu sempre trago os exemplos para mostrar como isso se expressa na realidade. Quando eu comecei a construir consensos, eu comecei a ver que as pessoas elas saíam da defesa de dizer o meu lugar é o certo e o seu lugar é o errado. E aí, tem um livro que chama Trabalhando com o Inimigo. Como trabalhar com quem você não concorda, desconfia ou discorda. Com quem você não concorda, desconfia ou não gosta, alguma coisa assim. Ele chama Adam Kahane. E o Adam, ele era um cara que ele faz o que a gente chama de construção de soluções de problemas complexos. Tá? A segurança é um problema complexo. Por quê?
Tudo isso que eu já falei, cada um entende a segurança de um jeito, cada um parte de um ponto de vista, enfim. E o Adam Kahane, a primeira vez que ele foi pensar a construção de um processo complexo, ele foi para a África do Sul para ajudar o Mandela a reconstruir a África do Sul. E aí a conversa que ele fez foi o seguinte: o Mandela recebeu um país absolutamente dividido, em que metade do país odiava a outra metade, e que ele precisava reconstruir. E aí o Adam ajudou e falou o seguinte: você tem 3 coisas muito importantes para você fazer. A primeira é o seguinte: você precisa ter perto de você, para construir essa solução, pessoas que pensem diferente de você, mas que tenham os mesmos objetivos. O que ele queria dizer? Se você é católica e você é evangélica, no final das contas, vocês querem ir para o mesmo lugar, que é o céu. Esse lugar pode chamar céu, pode chamar Orum, pode chamar o que for. Cada um vai chamar de um jeito, mas o lugar é o mesmo. A questão é que o caminho que você vai fazer é diferente do caminho que você vai fazer. Ele não é melhor ou pior, é só diferente. Mas o seu caminho tem coisas que você vai ver e o caminho dela tem coisas que ela vai ver. E os 2 caminhos são importantes, porque a gente vê coisas diferentes. E isso é tão importante para ajudar a diminuir a chance de errar. E o que a gente faz? Não. Vamos todo mundo pelo mesmo caminho, aí morre todo mundo, porque a gente não viu, porque ninguém viu o outro caminho. Ninguém viu as outras coisas. Isso é isso, assim, a nossa dificuldade de lidar com a diversidade é porque a gente tem medo do novo. Mas a diversidade é a chance da gente errar menos. Né? E então a primeira coisa que ele falou assim: para você errar menos, você tem que ter pessoas com o mesmo objetivo, que é o seguinte: desenvolver a África do Sul. Segunda coisa muito importante: você precisa ajudar as pessoas a entender que diálogo não é uma disputa de tênis, onde eu ganho e você perde. O diálogo, ele pressupõe que você construa consensos. Ele é mais uma cerimônia de chá do que uma disputa de tênis, onde você vai conversando, aí você fala: não é isso mesmo, concordo com você, né? E a terceira coisa é que você precisa entrar em campo. O que é isso? A gente normalmente, vocês já devem ter ouvido falar disso, que quando você faz parte do problema, você tem que fazer parte da solução. Vocês já ouviram isso? Muito bem. O que o Adam diz é que, na verdade, não é isso. É se você não é parte do problema, você não será parte da solução. Cada um de nós, em alguma medida, é parte do problema. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. A gente está num momento, para quem trabalha com violência contra as mulheres, muito especial, muito importante, que é o que a gente chama de período laranja. O período laranja é o período do ano onde você mais fala sobre violência contra as mulheres e meninas, que é o que a gente chama de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Eu soube que vocês já lançaram aqui um movimento de mulheres dentro da polícia, né, que é um movimento super importante, assim, a gente acompanha as policiais, porque a gente trabalha muito com as patrulhas, as rondas, enfim, a gente trabalha muito com as policiais. E dentro desse período, a gente tem uma série de ações para conscientizar a sociedade de que o problema da violência contra as mulheres não é um problema das mulheres, ele é um problema da sociedade. Porque se acontece a violência contra as mulheres é porque alguém agride as mulheres. Então, as mulheres têm um problema, mas quem agride também tem um problema. E a gente não fala sobre isso, né? E falar sobre isso ajuda a gente a se corresponsabilizar pelas transformações. A ideia não é culpar um ou outro, porque é isso que a gente faz. A gente julga as pessoas, a gente culpa as pessoas. A questão é como é que a gente encontra uma forma de conseguir resolver isso. Então, falando sobre o que é muito importante para as transformações que a gente quer, para uma segurança pública que seja para todos, que seja um direito universal, ela precisa ter elementos que ajudem as pessoas a se sentir seguras, elas precisam ter elementos que ajudem a ter muita clareza sobre quais são as leis, quais são as punições, qual é o processo que a gente pode fazer para isso acontecer, como é que a gente faz para evitar que essas coisas aconteçam, e como é que a gente muda a sociedade para eu ter que parar de falar sobre a violência e começar a falar sobre que futuro, que construção a gente quer fazer. Porque enquanto eu estou falando sobre violência, eu estou falando tudo que já aconteceu. Eu preciso ter uma forma de construir um jogo que não seja o jogo da não violência, que seja um jogo onde a gente consiga falar sobre o desenvolvimento do país, porque senão a gente está sempre enxugando o gelo, a gente está sempre falando de alguma coisa que está no passado, né? Então, eu acho que essa é, enfim, a reflexão. Estou assim, 54 segundos, agora falta 54 segundos mesmo. O que eu queria trazer um pouco de reflexão para vocês era isso, de pensar, a gente tem uma atuação como empresa
que é pensar que todos nós fazemos parte do problema e as empresas também fazem. Então, sabendo disso, a gente recentemente criou uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, porque não é um problema da Avon, esse é um problema das empresas. E, surpreendentemente, para a gente, ficou muito... a gente teve mais de 100 empresas que falaram: a violência contra as mulheres é da nossa conta, a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem um problema. Então, eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, e a gente tem essa possibilidade, a gente tem parceria com muitos órgãos, eu já conversei com o Rony de estar o ano que vem aí a gente pensando coisas juntos, mas eu estou aqui à disposição para a gente pensar juntos que país é esse que a gente quer construir, onde a segurança, a justiça e o desenvolvimento seja o lugar que a gente quer para as mulheres, para as meninas, para os homens, para os meninos, para todas as pessoas. Obrigada.